Digníssimo Antônio Anastasia, excelentíssimos senhores senadores. Vamos ouvir com atenção a nossa convidada, a professora Janaína. Peço silêncio a todos os senhoras e senhores senadores e a todos os presentes a essa comissão. Excelentíssimos senhores senadores, integrantes dessa douta comissão, excelentíssimos senhores cidadãos presentes, quero iniciar cumprimentando os codenunciantes, aquele que não está aqui conosco, mas está em pensamento e em coração, que é o doutor Hélio Bicudo, com quem eu iniciei isso tudo. Cumprimentar o professor Miguel, apesar de ter saído, foi meu orientador no doutoramento. Agradecer o apoio todo que ele decidiu dar à nossa denúncia, porque nós começamos isso sozinhos, Hélio Bicudo e eu. Quero, na verdade, não sozinhos. Cadê Maria Lúcia? Levanta, Maria Lúcia, para o povo te ver. Nós começamos, Hélio Bicudo, Janaína Pascoal e Maria Lúcia. Foi Maria Lúcia que veio comigo aqui na Câmara, tomou chá de cadeira no Salão Verde. Nós fizemos o protocolo do pedido ainda em 1º de setembro com o doutor Silvio, lá da assessoria. E não tínhamos marcado hora com o presidente da Câmara. Ficamos pelo menos 8 horas sentadas, né? Tinha um pessoal do Vem Pra Rua aqui do Distrito Federal também que nos acompanhou, aguardando para tentar uma audiência com o presidente. Então, esse esclarecimento é importante porque já me perguntaram qual é a minha relação com o Cunha, né? Eu até falei, eu vou falar brincando que ele é meu pai e que eu estou fazendo tudo isso para chamar a atenção dele, porque é incrível as perguntas que eu estou tendo que responder nos últimos tempos. Eu quero iniciar, em respeito ao doutor Hélio Bicudo, esclarecendo que este processo de impeachment não tem nada de partidário. Foi depois que os partidos da oposição formaram um movimento pró-impeachment e aí abraçaram o nosso pedido. Foi depois. Isso é importante. É verdade que eu trabalhei no Ministério da Justiça por 4 meses, mas eu não trabalhei com Fernando Henrique Cardoso. Eu sequer apertei a mão alguma vez na vida de Fernando Henrique Cardoso. Eu vim para o Ministério da Justiça. Esses esclarecimentos são importantes porque a nação está acompanhando essa sessão, né? E eu estou sofrendo muitas acusações nos últimos tempos, inclusive de golpista. Então, além de fazer a acusação aqui, eu preciso me defender. Então, não é verdade que eu trabalhei com Fernando Henrique Cardoso. Eu nunca falei com Fernando Henrique Cardoso. Eu aceitei trabalhar no Ministério da Justiça porque o meu orientador, professor Miguel Reale Júnior, que com certeza não foi ministro da Justiça por ser do PSDB, porque ninguém discute a qualidade jurídica dele, porque ele foi alçado à condição de ministro e me convidou para assessorá-lo. Inclusive, ele pediu para sair quando Fernando Henrique não quis fazer intervenção no Espírito Santo, e eu já estava com a minha cartinha de demissão pronta quando Fernando Henrique me exonerou, antes de eu apresentar a carta. E acreditem os senhores ou não, podem pedir para levantar isso lá no Ministério da Justiça, que eu não sei se eu tenho a carta guardada. Eles me mandaram uma carta pedindo para eu devolver o meu salário do último mês que eu trabalhei. Com medo, eu devolvi o salário. Então, é esse Fernando Henrique que vocês dizem que é meu amigo. Aliás, Fernando Henrique Cardoso demorou muito para apoiar isso aqui. Tenho mágoa dele por causa disso. Geraldo Alckmin, governador de São Paulo. É verdade que eu trabalhei em 2002, quando estava a transição de Covas, que Deus o guarde e tenha, para Alckmin, é verdade. Mas eu nem apertei a mão de Geraldo Alckmin, nunca na minha vida. Eu não estou dizendo isso porque eu não apertaria, não é isso não, é só para que fique claro, porque parece que eu sou amiga do homem. Eu nunca falei com esse homem na minha vida. Eu assessorei professora Ana Sofia Chimide de Oliveira, que é uma das maiores especialistas em segurança pública nesse país. Professora Ana Sofia não tem filiação partidária. Foi com ela que eu aprendi quase tudo que eu sei de segurança pública. Então,
Não foi Geraldo Alckmin que me convidou. Foi Ana Sofia. Isso é importante que fique claro. Depois, eu presidi por 3 ou 4 anos o Conselho Estadual de Entorpecentes, um cargo honorífico sem remuneração. E, neste cargo, fiz muita amizade com o povo da Senad durante o governo Lula. Fui convidada a participar de projetos da Senad do governo Lula. Os senhores podem levantar reuniões das quais eu participei no gabinete da Presidência da República, na Avenida Paulista, convocada no dia que a Presidência da República ligava assim: a Presidência da República está convocando a senhora, doutora. 3 anos sem ganhar um tostão. Eu trabalhei nesse projeto da Senad por amor à causa. Tenho provas, porque fui apresentar o projeto na Faculdade de Medicina da USP, numa sessão presidida por o doutor Ricardo Quimente, que foi, era na época, presidente do Conselho do CNJ. Doutor Quimente, não sei se é a favor do impeachment ou ao contrário, mas se for chamado a testemunhar, vai dizer a verdade, que eu fui lá apresentar um projeto do governo Lula. Por que eu abandonei o projeto? Porque eles queriam que eu assinasse um texto com o qual eu não concordava. Eu fui para os Estados Unidos estudar a relação de droga e crime, voltei, escrevi um trabalho sustentando relação, sim, entre droga e violência, não estigmatizando que todos os usuários fossem violentos, mas mostrando tecnicamente essa relação, e a Senad não aceitou. Aí, veja, eles poderiam não aceitar publicar, mas eles queriam que eu assinasse o que eles queriam. E eu digo, não me prostituo. Abandonei o projeto. Eu tenho os documentos, eu tenho os e-mails todos, se quiserem. Não estou mentindo. Então, não quero mais ouvir que eu sou tucana, não quero mais ouvir que eu tenho partido, porque eu não tenho partido. Não tenho críticas específicas aos tucanos no que diz respeito à administração. Mas acho que nós estamos nesse quadro por eles serem uma oposição fraca. Vejam a minha personalidade e percebam se eu sou tucana. Então, eu quero só esse esclarecimento à nação. Porque foi a nação que pagou minha passagem, porque hoje eu estou aqui convidada pelo Senado, o Senado pagou minha passagem, foi o povo brasileiro que pagou minha passagem. Então, eu tenho que dar esse esclarecimento à nação. Inclusive, doutor Hélio Bicudo, quando ia ser candidato ao Senado, a pedido do Dom Paulo Evaristo, abdicou de concorrer a favor do Fernando Henrique. Não sei se Fernando Henrique sabe disso, mas até hoje não deu um telefonema a ele para agradecer. Se ficar sabendo agora, seria de bom tom dar esse telefonema. Presidente, e o assunto que nós viemos ouvir, presidente? Eu vou chegar lá, tem tempo. Tem então, muito tempo, não. Eu tenho 1 hora, eu vou ocupar minha hora inteira. Não, tranquilo, a senhora já... Vamos fazer o seguinte, a gente volta, quando ela começar, minutos ainda, no tema, a gente volta. Ok. Não, eu tô... Não, tem, tudo bem. Inicialmente 30 minutos. Eu estou, inclusive, ajudando. Só um momento. Só um momento, senhora, doutora Janaína. À luz da observação que o senador Cristóvão fez, a mesa está só querendo ajudar. Portanto, dizendo já o tempo que Vossa Excelência já utilizou. Eu quero falar com... pela interrupção, presidente. Eu quero falar a Vossas Excelências. Eu quero explicar a Vossas Excelências a origem deste pedido. Seguindo um filósofo que eu aprecio muito, David Hume. David Hume gosta de explicar aos seus leitores a origem das ideias. E eu quero explicar a Vossas Excelências a origem disso tudo, tá? A origem disso tudo está numa notícia lá de trás, que eu li e estranhei, dizendo assim: presidente Dilma Rousseff, por meio do BNDES,
envia dinheiro para Cuba, para a Venezuela e para Angola. Presidente, isso não faz respeito ao que foi denunciado. Nós queremos saber o que fundamenta a denúncia para que a gente possa efetivamente compreender. Senhor presidente, tem que ser garantido a palavra da fala da denunciante. Nós queremos que ela responda os quesitos que ela fez a denúncia. Senador, Querem caçar a palavra da senhora doutora Janaína, por favor. Olha, senhor presidente, senador, Com a palavra a senhora doutora Janaína. Senador, Senador Caiado. É para isso que Senador o Brasil Caiado, por pagou a sua favor. passagem. Sim, Ela está senador. tentando explicar o porquê o pedido do impeachment, gente. Deixa a mulher falar. A dependência do Senado Federal para a senhora. Doutora Janaína, só um momentinho. Doutora Janaína. Vai falar, ela vai falar. Ela vai falar. Ela vai falar. Senhor, onde é que eu corto? Corto. Que arrogância é essa? Eu queria saber Isso é o cúmulo da arrogância. Presidente. Peraí, só um momento. Denúncia. Sobre a denúncia. É isso que a senhora Os foi pontos que o senhor quer, ela fala depois. Ora, o senhor mas não é é ela disso. que vai Se ela falar, não é o o senhor não é PT. disso, pelo amor de Deus. Senador Magno, por favor, a palavra está sendo devolvida à doutora Janaína. Pois não. Ok. Eu quero. O A PT não quer palavra ouvir, está com a doutora Janaína, por favor. Senhora presidente. Senão eu vou desligar novamente o som do plenário. Senhora A palavra está com a doutora Janaína. Senhora presidente, tem senador Presidente, desconta o tempo. Vossa Excelência está ocupando a presidência da mesa. Pela norma, não tem eleição de vice-presidente. É o senador mais idoso. É porque ele tem a necessidade de ir ao banheiro, tá? Trata-se de direitos humanos. Eu fui convidada. Trata de direitos Eu fui humanos. convidada Ele pelo tem o direito de presidente ir ao banheiro. desta Não tem casa, como pelo delegar presidente pro desta Caiado. comissão. Caiado, se você Fui convidada quiser pelo presidente dessa conduzir comissão. o presidente quando ele for ao Questão de banheiro, ordem negada a Vossa Excelência. Não tem essa autorização Corte o som do regimental. plenário. Corta o som do plenário. Presidente. Corta o som. Questão de ordem negada ao senador Caiado. Corta o som do plenário. Presidente, tem senador dizendo E agora, só um momentinho, doutora Janaína. E agora que o presidente retornou, com muita honra, eu devolvo a presidência A senhora dos acaba de trabalhos, sofrer certo? impeachment. E quantas vezes ele me convidar, aqui estarei. Então vamos lá. Eu só pergunto se Vossas Excelências estão ouvindo, porque tem um senador dizendo que não está ouvindo. Está ouvindo? O senador que questionou, desculpa, não sei a sua graça, Excelência, Mas eu sei o nome da senhora. Isso, então vamos lá. Deixa eu só explicar. Quando eu vi essa notícia do envio do dinheiro para Cuba, para Angola e para Venezuela, o digníssimo Antônio Anastasia, excelentíssimos senhores senadores... Vamos ouvir com atenção a nossa convidada, a professora Janaína. Peço silêncio a todos os senhores e senhores senadores e a todos os presentes a essa comissão. Excelentíssimos senhores senadores, integrantes dessa douta comissão, excelentíssimos senhores cidadãos presentes, quero iniciar cumprimentando os codenunciantes, aquele que não está aqui conosco, mas está em pensamento e em coração, que é o doutor Hélio Bicudo, com quem eu iniciei isso tudo. Cumprimentar o professor Miguel, apesar de ter saído, foi meu orientador no doutoramento. Agradecer o apoio todo que ele decidiu dar à nossa denúncia, porque nós começamos isso sozinhos, Hélio Bicudo e eu. Quero, na verdade, não sozinhos. Cadê Maria Lúcia? Levanta, Maria Lúcia, para o povo te ver. Nós começamos, Hélio Bicudo, Janaína Pascoal e Maria Lúcia. Foi Maria Lúcia que veio comigo aqui na Câmara, tomou chá de cadeira no Salão Verde.
Nós fizemos o protocolo do pedido ainda em 1º de setembro com o doutor Silvio, lá da assessoria, e não tínhamos marcado hora com o presidente da Câmara. Ficamos pelo menos 8 horas sentadas, né? Tinha um pessoal do Vem Pra Rua aqui do Distrito Federal também que nos acompanhou, aguardando para tentar uma audiência com o presidente. Então, esse esclarecimento é importante, porque já me perguntaram qual é a minha relação com o Cunha, né? Eu até falei, eu vou falar brincando que ele é meu pai e que eu estou fazendo tudo isso para chamar a atenção dele, porque é incrível as perguntas que eu estou tendo que responder nos últimos tempos. Eu quero iniciar, em respeito ao doutor Hélio Bicudo, esclarecendo que este processo de impeachment não tem nada de partidário. A mesa está só querendo ajudar. Portanto, dizendo já o tempo que Vossa Excelência já utilizou. Eu quero falar com... pela interrupção, presidente. Eu quero falar a Vossas Excelências. Eu quero explicar a Vossas Excelências a origem deste pedido. Seguindo um filósofo que eu aprecio muito, David Hume. David Hume gosta de explicar aos seus leitores a origem das ideias. E eu quero explicar a Vossas Excelências a origem disso tudo. Tá? A origem disso tudo está numa notícia lá de trás, que eu li e estranhei, dizendo assim: presidente Dilma Rousseff, por meio do BNDES, envia dinheiro para Cuba, para a Venezuela e para Angola. Presidente, isso não faz respeito ao que foi denunciado. Nós queremos saber o que fundamenta a denúncia para que a gente possa efetivamente compreender. Senhor presidente, tem que ser garantida a palavra da fala da denunciante. Nós queremos que ela responda os quesitos que ela fez a denúncia. Senador, Passar a palavra da senhora doutora Janaína, por favor. Olha, senhor presidente, Senador, Com a palavra a senhora doutora Janaína. Senador Caiado. É para isso que o Brasil pagou a sua passagem. Sim, Ela está tentando explicar o porquê o pedido do impeachment, gente. Deixa a mulher falar. A dependência do Senado Federal para a senhora. Doutora Janaína, só um momentinho. Doutora Janaína. Vai falar, ela vai falar. Ela vai falar. Ela vai falar. Se fossem violentos, mas mostrando tecnicamente essa relação, e a Senad não aceitou. Aí, veja, eles poderiam não aceitar publicar, mas eles queriam que eu assinasse o que eles queriam. E eu digo, não me prostituo. Abandonei o projeto. Eu tenho os documentos, eu tenho os e-mails todos, se quiserem. Não estou mentindo. Então, não quero mais ouvir que eu sou tucana, não quero mais ouvir que eu tenho partido, porque eu não tenho partido. Não tenho críticas específicas aos tucanos no que diz respeito à administração. Mas acho que nós estamos nesse quadro por eles serem uma oposição fraca. Vejam a minha personalidade e percebam se eu sou tucana. Então, eu quero só esse esclarecimento à nação. Porque foi a nação que pagou minha passagem, porque hoje eu estou aqui convidada pelo Senado. O Senado pagou minha passagem, foi o povo brasileiro que pagou minha passagem. Então, eu tenho que dar esse esclarecimento à nação. Inclusive, doutor Hélio Bicudo, quando ia ser candidato ao Senado, a pedido do Dom Paulo Evaristo, abdicou de concorrer a favor do Fernando Henrique. Não sei se Fernando Henrique sabe disso, mas até hoje não deu um telefonema a ele para agradecer. Se ficar sabendo agora, seria de bom tom dar esse telefonema. Presidente, e o assunto que nós viemos ouvir, presidente? Eu vou chegar lá, tem tempo. Tem Então, muito vamos tempo, lá. não. Eu tenho 1 hora, eu vou ocupar minha hora inteira. Não, tranquilo, a senhora já... Vamos fazer o seguinte, tem 20, a gente 21, volta quando ela 21 começar. minutos Quando ela ainda, entrar no tema, a gente 5 segundos. volta. Ok. Não, eu tô...
Não tem, tudo bem. Inicialmente 30 minutos. Eu estou, inclusive, ajudando. Só um momento. Só um momento, senhora, doutora Janaína. À luz da observação que o senador Cristóvão fez... Do Alckmin, nunca na minha vida. Eu não estou dizendo isso porque eu não apertaria, não é isso não. É só para que fique claro. Porque parece que eu sou amiga do homem. Eu nunca falei com esse homem na minha vida. Eu assessorei professora Ana Sofia Chimide de Oliveira, que é uma das maiores especialistas em segurança pública nesse país. Professora Ana Sofia não tem filiação partidária. Foi com ela que eu aprendi quase tudo que eu sei de segurança pública. Então, não foi Geraldo Alckmin que me convidou. Foi Ana Sofia. Isso é importante que fique claro. Depois, eu presidi por 3 ou 4 anos o Conselho Estadual de Entorpecentes, um cargo honorífico sem remuneração. E, neste cargo, fiz muita amizade com o povo da Senad durante o governo Lula. Fui convidada a participar de projetos da Senad do governo Lula. Os senhores podem levantar reuniões das quais eu participei no gabinete da Presidência da República, na Avenida Paulista, convocada no dia que a Presidência da República ligava assim: a Presidência da República está convocando a senhora, doutora. 3 anos sem ganhar um tostão. Eu trabalhei nesse projeto da Senad por amor à causa. Tenho provas, porque fui apresentar o projeto na Faculdade de Medicina da USP, numa sessão presidida por o doutor Ricardo Quimente, que foi, era na época, presidente do Conselho do CNJ. Doutor Quimente, não sei se é a favor do impeachment ou ao contrário, mas se for chamado a testemunhar, vai dizer a verdade, que eu fui lá apresentar um projeto do governo Lula. Por que eu abandonei o projeto? Porque eles queriam que eu assinasse um texto com o qual eu não concordava. Eu fui para os Estados Unidos estudar a relação de droga e crime, voltei, escrevi um trabalho sustentando relação, sim, entre droga e violência, não estigmatizando que todos os usuários... Foi depois que os partidos da oposição formaram um movimento pró-impeachment e aí abraçaram o nosso pedido. Foi depois. Isso é importante. É verdade que eu trabalhei no Ministério da Justiça por 4 meses, mas eu não trabalhei com Fernando Henrique Cardoso. Eu sequer apertei a mão, alguma vez na vida, de Fernando Henrique Cardoso. Eu vim para o Ministério da Justiça. Esses esclarecimentos são importantes porque a nação está acompanhando essa sessão, né? E eu estou sofrendo muitas acusações nos últimos tempos, inclusive de golpista. Então, além de fazer a acusação aqui, eu preciso me defender. Então, não é verdade que eu trabalhei com Fernando Henrique Cardoso. Eu nunca falei com Fernando Henrique Cardoso. Eu aceitei trabalhar no Ministério da Justiça porque o meu orientador, professor Miguel Reale Júnior, que com certeza não foi ministro da Justiça por ser do PSDB, porque ninguém discute a qualidade jurídica dele, porque ele foi alçado à condição de ministro e me convidou para assessorá-lo. Inclusive, ele pediu para sair quando Fernando Henrique não quis fazer intervenção no Espírito Santo, e eu já estava com a minha cartinha de demissão pronta quando Fernando Henrique me exonerou, antes de eu apresentar a carta. E acreditem os senhores ou não, podem pedir para levantar isso lá no Ministério da Justiça, que eu não sei se eu tenho a carta guardada. Eles me mandaram uma carta pedindo para eu devolver o meu salário do último mês que eu trabalhei. Com medo, eu devolvi o salário. Então, é esse Fernando Henrique que vocês dizem que é meu amigo. Aliás, Fernando Henrique Cardoso demorou muito para apoiar isso aqui. Tenho mágoa dele por causa disso. Geraldo Alckmin, governador de São Paulo. É verdade que eu trabalhei em 2002, quando estava a transição de Covas, que Deus o guarde e tenha, para Alckmin, é verdade. Mas eu nem apertei a mão de Geraldo